Dando ainda continuidade ao capítulo 5, Caminhos para a Cessação do Sofrimento. Da mesma forma, aqui. A paixão pelo serviço de elevação irradia piedade construtiva que estimula a beneficência e dá calor à filantropia, aureolando-a de vigor fraternal, graças ao qual os sentimentos solidários expressam o amor em sua multiface. A ausência de compaixão envilece o ser humano e a falta de paixão pelo bem, torna o ser revel, quando não mantém apenas na indiferença mórbida, qual observador mumificado diante dos acontecimentos do cotidiano. O serviço do bem, com a correspondente paixão de sustentá-lo, transforma-se em caridade e plenifica aquele que recebe o socorro e quem propicia. Enseja a ação de dupla via, a satisfação que faculta aquele a quem é dirigida e a que retorna como resposta interior da consciência tranquila pela emoção experimentada. A vida sempre responde de acordo com a maneira como é inquirida. A cada ação resulta uma equivalente reação, desencadeando sucessivos efeitos que se tornam consequências dessa última, por sua vez geradora de novos resultados. Para que seja interrompido o ciclo quando pernicioso, a compaixão por si mesmo e pelo próximo induz o homem às ações construtivas, pelas quais se instalam os mecanismos que desencadeiam resultados favoráveis ao progresso, assim, interrompendo a onda propiciadora de sofrimento. A paixão de Cristo por todas as criaturas é um estímulo constante a que se compadeçam os indivíduos uns pelos outros, sustentando-se nas dores e dificuldades, jamais piorando as suas necessidades ou infligindo-se mais por meio dos instintos agressivos, por acaso prevalecentes em sua natureza animal. É de vital importância a compaixão no comportamento humano. Ela conduz à análise a respeito da fragilidade da existência corporal e de todos os engodos que a disfarçam. Se a ilusão um fator responsável, sendo a ilusão um fator responsável por incontáveis sofrimentos, a compaixão desnuda. Porque se fantasia a experiência terrena com quimeras e sonhos, a realidade, desfazendo essa imagem infantil, leva ao sofrimento todos aqueles que, imaturos, confiaram em demasia na transitoriedade das formas e apresentação física, das promessas de afeto imorredouro e de felicidade perpétua, de alegria sem tristeza e meio-dia sem crepúsculo no fim da jornada. Assim, a morte da ilusão fere aqueles que lhe confiaram a existência, entregando-se sem reserva, sem precaução. A ilusão é, pois, anestésico para o espírito. Certamente, algo de fantasia moldura a vida e dá-lhe estímulo. Entretanto, firmar-se nos alicerces frágeis da ilusão, buscando aí construir o futuro, é pretender trabalhar sobre a areia movediça, ou solo pantanoso coberto por água tranquila apenas na superfície. Há quem postergue a realidade, evitando-a para não sofrer. E existem aqueles que pretendem apoiar-se no realismo rude, que não passa muitas vezes de outra forma errônea de ilusão. A consciência da realidade resulta da observância dos acontecimentos diários, da transitoriedade do chamado mundo objetivo e de uma análise tranquila e lúcida
a respeito do que é verdadeiro em relação ao aparente, do essencial ao secundário, e sucessivamente. A compaixão por si mesmo, o amor próprio, a si próprio, faculta a visão realista, sem agressão dos objetivos da existência terrena, impulsionando a compaixão pelo seu irmão, amor ao próximo, solidarizando-se com a sua luta e dando-lhe ao amiga a fim de sustentá-lo ou erguê-lo para que prossiga essa marcha. Essa atitude, ao invés de produzir uma postura pessimista, cética, amargurada, resultante da morte da ilusão, alenta e engrandece, dando sentido e significado a todos os acontecimentos. Por isso, a compaixão se torna fator que faz cessar os sofrimentos como resultado natural dos outros passos, partindo da emoção para a ação. Apresenta-se, então, no painel do comportamento a necessidade de agir com inteireza, com abnegação, transformando os propósitos mantidos em realização enobrecedora. Passagem muito pertinente para a gente nos nossos dias, nos convidando a uma postura realista, não pessimista, nem fantasiosa, mas uma atitude madura em relação à vida, buscando a compaixão para si e para com os outros. E ela nos traz como um mecanismo de evolução. Alguém quiser contribuir? Nesse texto, um ponto que eu gostei muito foi esse aspecto. Gente, vocês estão me escutando bem? Sim. Porque eu estou no celular. Um ponto que eu achei muito bonito foi esse aspecto que a Joana ela trabalha, a questão da realidade. Porque no Oriente, esse aspecto de estar na realidade é muito mais trabalhado do que no Ocidente. Eles trabalham muito, tem até uma frase que eles dizem, ver o fato como ele é. Então, o momento que você, por exemplo, está em contato com uma pessoa e você vai compreendendo a situação dela, toda a trajetória de vida, determinados comportamentos, e vai percebendo o fato, sem começar a criar ilusões, como a Joana coloca aqui, sem começar a colocar muitas e muitas ideias em cima daquele fato. Então, a pessoa ela tem muito mais clareza para poder ponderar, para compreender, para auxiliar e para amar. Então, o aspecto de se livrar da ilusão é essa série de informações que a gente vai colocando como conceitos a mais, como conceitos que vão se somando em uma determinada situação. Então, gostei muito dessa parte que a Joana foi trabalhando. O que eu acho muito interessante, vamos falar assim, entre aspas, a vantagem que nós temos de ter acesso a essas mensagens. Porque vem de lá para cá, é uma coisa muito linda. E ela fala aqui, lindo, a ilusão desculpa, a ilusão é, pois, anestésico para o espírito. Eu estou relendo aquele livro de São Francisco, né? Então, o que ele fez? Ele abdicou da riqueza. Riqueza, o que é riqueza? Ouro? Não, vamos falar de valores materiais. Um pobretão tem mais recursos materiais do que ele naquela época. Naquela época, pessoal, vou dar uma coisa simples para você. As janelas não tinham vidros, passavam frio. Sabe, era só sofrimento do sofrimento do sofrimento. Então, mesmo naquela época, as pessoas ficavam iludidas por nada. E hoje em dia, e aí ela fala, hoje em dia é mais complexo a gente perder
se desvencilhar da ilusão, porque na época de Francisco era mais simples, como eu estou falando aqui. Mesmo assim, é uma coisa do espírito, como você quer ver, né? E ela fala que ela dá dica. Olha só, a consciência da realidade resulta da observância dos acontecimentos diários, da transitoriedade do chamado mundo objetivo, de uma análise tranquila e lúcida a respeito do que é verdadeiro em relação ao aparente. Inclusive, até uma coisa legal desse aparente, porque quem quer se pegar os valores materiais, até a transitoriedade da moda, dos móveis, da tecnologia do celular, tudo está tudo aparente, até isso ajuda a pessoa a se desvencilhar, né? Do essencial ao secundário, e sucessivamente. É só isso que eu queria falar. Resumindo, que na época de Francisco a gente tinha a ilusão daqueles valores materiais que não era nada, status, qualquer coisa assim. Hoje em dia você tem mais recursos, mas em compensação a gente também está mais maduro e nós temos uma série de fatores que nos apoiam, né, para destruir essa ilusão. Umas são as religiões, outras são a própria psicologia e a própria medicina também, e outras coisas mais ajudam, só isso. Uma coisa que chama atenção para mim, assim, quando ela fala das ilusões que as pessoas têm, né? Do meio-dia, que não vai ter crepúsculo, das relações infinitas, né? De coisas, né? E que nós vivemos isso ainda, né? Tem a questão material, eu acho até mais fácil, assim, né? De você racionalizar, né? Agora, essa do dia a dia, do amor que vai ser perfeito, né? Encontrar a pessoa que não vai, que vai encaixar completamente, tudo isso que não vai ter dores, né? E as pessoas, elas vivem com essa ilusão, né? E parece assim que se você não tem esse tipo de ilusão ou fantasia, não sei, parece que a vida se torna um pouco dura, que ela fala, né? Que é o perigo da gente cair para o outro lado, né? De ter uma realidade dura, sem expectativas, sem sonhos. Vamos dizer assim, vamos colocar o nome de sonho, né? Sem sonhos. E como chegar a isso, né? De estar entre esse equilíbrio, né? De ter o sonho, mas não se tornar tão iludido e, ao mesmo tempo, também ser realista sem deixar de ter sonho. Mais ou menos isso. Agora, que ela fala legal para a gente combater, nesse caso que a gente tem a consciência da realidade que nos cerca, e ela também ela também passa outra informação, que é que ela fala aqui, ó, é de vital importância a compaixão no comportamento humano. Olha só, comportamento humano, compaixão, ponto. Ela conduz análise a respeito das fragilidades da existência corporal e de todos os engodos que a desfaçam. Esses engodos são as ilusões, isso que a Dilma acabou de falar aí. Então, quer dizer, o que é que nós temos que agir? O nosso comportamento tem que ser pautado em cima de quê? De cima da compaixão. Porque a compaixão está ligada àquele desapego. Você abrir mão de você em benefício do seu próximo. Olha só, é muito forte isso. Você já não está nem se apegando aos valores materiais, você pegando esse gancho que a Diva acabou de falar aí. Você está se abrindo de você, você está se doando em benefício do seu próximo. E tem até compaixão extrema, que eu, por exemplo, que tem no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, daquela pessoa que se joga no mar para salvar uma outra. E aí ela morre, mas conseguiu salvar a outra. É uma compaixão bem extremada. Como ela fala aqui da compaixão de Cristo também. Entendeu? Ele teve todo aquele sofrimento que ele não precisaria passar, mas ele passou para mostrar para a gente o que nós devemos fazer, o caminho da redenção, entendeu? É só isso.
Pode falar, Ana. Um ponto também dessa parte que a Diva colocou, como está mais embasado na realidade, nessa visão, evitando as ilusões da vida e não cair em um aspecto mais frio, um aspecto de uma visão onde a gente acaba que se torna muito objetivo, né? Então, o Djaí já colocou o aspecto da compaixão e um aspecto também que eu acho que auxilia a estar com o pé na realidade e, ao mesmo tempo, com o coração repleto de amor, é cada vez mais compreender a realidade multidimensional da vida. Porque quando a gente percebe que não é só aqui essa visão objetiva dos sentidos, é a visão espiritual, tem vários planos, há uma relação com espíritos, há um aspecto de sintonia. Então, mesmo ligado à realidade, ela é transcendente. A pessoa, ela busca entrar em sintonia com correntes de pensamentos mais altas e ela sente em si. Então, esse é a objetividade no sentido de que ela vai percebendo cada vez mais um contato com esse aspecto, sabe? Então, ela pode ter uma vida muito ligado aqui com o pé no chão, observando, compreendendo, mas com esse coração bem amoroso. Ou fui. Só aquela questão que a Diva trouxe, a Joana realmente o tempo todo nos convida, né, a esse autoconhecimento. E eu achei muito interessante essa proposta da gente se perguntar, né, como que eu tenho vivenciado isso? Onde que eu tenho construído as minhas vivências construídas na areia, como aquela passagem do Evangelho que Jesus nos fala, né, sobre construir a casa sobre a areia. Quais são as casas que eu estou construindo sobre a areia, sobre a pedra? Porque isso vai nos trazendo uma visão mais realista de nós mesmos, né, para vivenciar essa compaixão por nós, que a Joana vai nos convidando, esse processo de autocompaixão, onde a gente também tem uma visão mais realista de quem nós somos, das nossas necessidades, de como a gente tem agido para com a vida e para com o outro, onde a gente também vivencia essa entrega sem tirar do outro a possibilidade dele crescer. Então, essa vivência, né, onde a gente vai se perguntando e observando, e realmente, como o Djaí trouxe, né, se entregando à vivência da compaixão, porque ela é uma proposta, né, um comportamento. Então, eu achei muito interessante essas perspectivas. Pegando o gancho que o Ismael falou, que foi, eu achei muito interessante, muito lindo. Você ter o conhecimento de outros mundos, de vidas milenares e tudo mais, ajuda a você raciocinar e observar que isso é tudo mundo transitório. Então, quer dizer, é um fator que ajuda a gente a desenvolver essa compaixão, né? A desenvolver o nosso amor, desenvolver as virtudes do espírito, porque a gente já tem essa compreensão que outros mundos existem. Já como quando nós éramos primitivos e nós não tínhamos nem existência nem sabíamos o que era Deus, e se sabíamos era uma concepção bem errônea, porque era o Deus da vingança, Deus disso, Deus daquilo. Então, quer dizer, a gente cultivou muita coisa no passado que agora, com essa visão que a gente está tendo, ajuda a sanar todos esses problemas, essas orientações que a Joana nos passa, ajuda a nos enriquecer ainda e trilhar mais o caminho da retidão, entendeu? É só isso. Uma coisa também que me chama a atenção, eu estou na fase da pesquisa do amor, né, gente? Vocês estão vendo meu crescimento no decorrer da... ultimamente eu percebo, assim, é interessante essa
ilusão do amor, esse amor que a gente busca. Eu vejo as músicas, né? As músicas, quase todas as músicas falam de um amor. Amor geralmente, né? O amor homem-mulher, né? O homem-mulher, amor entre relações humanas, vamos dizer assim, né? Mas é um amor físico, mais material, não sei. Mas essa busca desse amor, né? Então a gente vê em todas as letras de músicas essa busca desse amor, né? E também a frustração de não encontrar esse amor, né? E, por outro lado, tem outras músicas também que tem, porque quem tem muita gente mais jovem em casa começa a ouvir vários, tem outros tipos de música que buscam, tipos rappers, né? Algumas coisas assim, uma maneira mais dura de ver a vida, uma realidade mais dura, né? Falando das coisas que acontecem nas comunidades, aquelas coisas todas, né? E, e aí eu fico prestando atenção de como essa busca do amor, ela é incessante, né? Mesmo que por caminhos que às vezes não são os ideais, vamos dizer assim, sejam os ilusórios, mas a busca desse amor, a busca dessa complementação desse vazio que é através do amor. Até as pessoas entendem que é o amor, mas esse trabalho de amar, né? Esse exercício do amor, né? Que seja pela compaixão e tudo, que talvez as pessoas ainda não consigam, né? Eles querem um amor caindo do céu. Assim, cai do céu, né? Mas eu estou falando assim, é o exercício do amor, como ele é difícil também de ser feito, né? Mais na frente, a Joana traz várias passagens sobre o amor, inclusive tem uma passagem que ela fala sobre o amor adoecido, né? E se a gente for pensar, né, Jesus deixou como o maior mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o amor é o maior mandamento. A nossa alma anseia por ele. E no estado que a gente ainda está aprendendo a amar, porque como Jesus falou naquela passagem com a Maria de Madalena, a gente deturpou isso em várias situações, porque a gente está aprendendo nesse processo evolutivo. Mas se a gente for olhar, né, o amor ele está no centro, ele é o principal mandamento. Ele é o maior, como disse Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e a próxima. Então a nossa alma ela anseia e ela vai buscar isso, às vezes da forma que ela dá conta, e muitas vezes de uma forma que aprendeu ainda aqui. Então eu percebo que eu também estou aprendendo a amar. Eu estou aprendendo nessa conexão com Deus a amar de forma saudável, a me amar, porque a passagem que fala, né, amar ao próximo como a si, quando que a gente tem exercitado esse amor próprio? Quando o amor próprio se torna em egoísmo. Então, são lugares que estamos aprendendo como espíritos imperfeitos, ainda com muitas vivências pela frente, mas eu compartilho com você desse processo de também aprender a amar. Mas eu realmente também percebo que o amor ele está no centro, como o principal mandamento. Poxa, Vina, veja só, eu também estou nessa luta, acho que todos nós estamos. Amar sem a ilusão. Poxa, isso aí é aquela coisa como Francisco, né? Mesmo naquela época que não tinha nada, as pessoas se pegavam as ilusões, nem sabia o que é ilusão. Hoje nós já temos essa consciência, a gente tem que amar, já se desprendendo da ilusão. Porque até a concepção de tempos atrás, como você falou, tudo um conhecimento, um amadurecimento, a forma de amar também vai evoluindo, até a gente chegar àquele amor que a gente está buscando, que passa por diversas fases, inclusive, eu já não me lembro um livro que eu li, mas uma forma que a gente tem de despertar o amor é o amor materno, são as formas embrionárias do amor. Porque você vê assim no reino animal, as fêmeas defendem as crias. Então, aquilo ali já é o embrião do amor que começou a ser desenvolvido. Tu imagina de chegar dessa fase,
animal até o minal agora. Quantos bilhões de anos foram, e a gente também continua ainda nessa fase de evolução, né? Só isso. Eu também tenho uma percepção sobre esse amor que a gente busca e que a gente pretende, que o Jair falou agora sobre o amor de mãe. Eu acho que o amor mais verdadeiro, assim, é o amor de mãe, porque ele não vem carregado de nada. Ele só é doação, assim, ele só é sentimento, porque a gente não carrega preconceito, não carrega julgamento, não carrega cobrança, a gente só ama e aceita, né? Quando a gente começa a pensar, racionalizar muito o amor, aí vem preconceito, cobrança, querer moldar o outro, julgar, né? E isso não está dentro do amor, né? O amor é uma coisa bem mais leve, mais espontânea e de aceitação da pessoa e das situações e das coisas e da vida como ela é, né? Puramente isso. É o que eu penso. Francisco Xavier falava, uma rogativa, uma oração, um pedido de mamãe, uma coisa assim, arromba as portas do céu, para você ver como é que é profundo. Isso que a Fernanda acabou de falar aí, o amor de mãe é o amor que não vê nenhum bandido, filho bandido, vai para o presídio levar esperança e alento para os filhos, é uma coisa profunda. Foge, isso aí já é um caminho. Então, quer dizer, a evolução começa por aí, né? A gente já, com essas observações que a Fernanda acabou de falar, que a gente fica vendo ao nosso redor, faz com que a gente mude. Um exemplo que eu vou ter aqui a falar, de Francisco, da mãe dele, que tinha amor todo especial por ele, e o pai dele era aquela casca grossa danada que a gente já sabe. Um exemplo está aí, é só isso. Só para terminar, aí eu também vou contar uma historinha. Tem uma historinha do Chico, que uma mãe tinha perdido um filho, ele havia se suicidado, e ela queria uma mensagem do filho dela, e ela foi muito cedo, viajou lá para a casa do Chico, foi muito cedo para a fila, porque formavam filas enormes, ela era a primeira pessoa da fila para ser atendida, para entrar, para tentar receber uma carta consoladora. E aí, quando foi começando a hora da reunião, que era à noite, chegou uma senhora. E ela já não, essa senhora que chegou tinha perdido os 2 filhos num acidente. E essa senhora chegou desesperada e não tinha mais senha, não tinha mais como ela entrar. E ela, ouvindo aquilo, ela pensou, nossa, eu estou aqui, perdi meu filho, e eu nem sei se eu vou receber uma mensagem dele. E essa senhora perdeu as 2 filhas, e ela pegou e cedeu o lugar para essa mãe que tinha chegado ali desesperada. E foi embora para o hotel, que ela tinha ficado no hotel próximo, e ficou lá no hotel. Já havia desistido do intento dela. Até que umas horas da madrugada, bateram na porta do quarto, e ela atendeu e disseram que o Chico queria vê-la. E ela foi para a casa do Chico, naquele horário, já de madrugada, e aí, chegando lá, ela recebeu uma carta do filho dela. E o filho dela falou que o Emmanuel tinha ido buscado e tinha dito que ele tinha conseguido a oportunidade de falar, porque o amor da mãe dele havia aberto essa possibilidade. Então, para a gente ver como o amor de mãe, ele também é altruísta, né? E o amor dela naquela situação fez com que ela conseguisse a comunicação com o filho, que ela estava tão aflita por conseguir. Envolvidos nesse amor, vamos nos preparando